Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney, que aqui vos fala. E nossa unidade curricular é Programação Mobile, aplicada a jogos, ok? E hoje vamos dar continuidade aí na nossa aula número 10, né, área de UX, né? Estávamos falando aula passada de UX, né, experiência de usuário, né? Quem lembra aí? E a gente vai retomar então essa sequência aí, tá? Depois a gente volta aí no nosso conteúdo aí audiovisual. Essa área é bem importante aí, né? A gente entender aí como que funciona a parte de experiência com o usuário, tá ok? Perdão aí, né? A demora. A gente estava com umas questões aí técnicas para resolver, tá bom? Bom dia de novo, né? Para todo mundo aí da sala, né? As últimas pessoas que eu estou vendo aqui é o Iago, o Adriano, né? Mas a gente já tinha quase a turma inteira aí dado bom dia para o professor, né? Então, repito bom dia para vocês de novo. Peço desculpa para vocês e vamos começar com a nossa aula de hoje, tá? Alguém lembra aí o que a gente viu da aula passada? Alguém consegue comentar e lembrar para o professor? Vamos escrevendo aí para o professor no comentário aí, tá? E nesta aula nós vamos compreender as questões da área, né? As áreas dentro do UX, né? Que é o design de usuário, né? Interface do usuário, user, né? Experience, né? UX, ok? Então é isso. Bora continuar aqui. Na aula anterior a gente aprendeu alguns conceitos sobre o que é a experiência do usuário, né? E a experiência do usuário a gente chama de UX, né? Em inglês, User Experience, refere-se à percepção, avaliação, né, do indivíduo sobre um produto, né? Ou seja, é o usuário, né, eu, você, quando estamos de frente por algum produto, né? Seja ele produto físico ou seja ele virtual, né? Um aplicativo, um software, alguma coisa assim, sistema, serviço, né? Então a gente não leva em conta essas interações, né, de emoções, percepções durante o uso do aplicativo, né? Então toda essa percepção, toda essa emoção, toda essa experiência com o uso ou de um serviço ou de um sistema, né? Essa é contado como experiência do usuário, né? Então a UX, né, ela busca entender e melhorar como que essas pessoas interagem com as tecnologias e os seus recursos, né? E leva em conta alguns fatores ali de usabilidade. E a gente vai ver esses fatores durante a nossa aula, né? E dentro desses fatores, né, tem que gerar expectativa boa para o usuário, né? Experiências boas, eficiência, satisfação, né? E que ele tenha um bom desempenho no uso desse aplicativo, né, que foi desenvolvido para ele. Então, nós vamos resumir, entender tudo isso, né? Algumas coisas a gente viu na aula passada, vamos complementar agora esse conceito com vocês na aula de hoje, né? E reforçar a experiência de UX com vocês, né? Expressão aí difícil às vezes de pronunciar, né? Mas a gente vai conseguir durante aí o nosso processo e nossa caminhada aí, porque vamos repetir várias vezes essa expressão, essa palavra aí, tá? Alguém de vocês lembra da aula passada, como que foi? Tem algum comentário, alguma coisa a falar ou acrescentar aí para o professor? Tudo certo aí, professora Nicole? Beleza. Então tá lá. Vamos lá então para a gente pensar junto e caminhar aí nessa jornada aí, né? Essa nova jornada aí para nós, né? O Iago ali, obrigado Iago, nenhum comentário. Iago participativo, eu gosto, o professor gosta de quando o aluno é participativo. Obrigado, Iago. Para pensarmos juntos, então, 3 minutinhos aqui, né? Pode ser, não precisa ser no Class, pode ser aqui no chat mesmo, tá? Vamos desenvolver esse pensamento aqui então. Então vamos nesse cenário aqui tentar entender o que o professor vai pedir para vocês, tá? Daí o professor para, quando eu der o ok, eu paro 3 minutinhos aqui para vocês me responderem. Então a utilização da experiência do usuário no dia a dia é crucial para garantir que a tecnologia esteja, né, a serviço da humanidade, correto? Tornando a minha vida, a sua vida mais fácil, mais eficiente, né? Isso é para beneficiar e valorizar, né, a questão da UX. Então, dentro disso, dessa valorização, podemos ter certeza de que estamos criando uma boa tecnologia
que realmente vai atender às nossas expectativas, às nossas necessidades e melhorar a nossa qualidade de vida. Dentro dessa ideia aqui, você já teve uma experiência ruim com algo, né? E uma boa? Se teve, né? Relate elas em poucas palavras, né? Em pequenas linhas aí agora para mim no chat aí, tá bom? O professor vai esperar para vocês, eu vou contar aqui, ó, 3 minutinhos. E você pode desenvolver aí essa questão para o professor. Então, dentro desse contexto de experiência do usuário, né? Que toda essa importância aí, que você teve de experiência boa e ruim, né? Com algum sistema, com algum serviço aí que queria compartilhar comigo. Pode ser? Estou aguardando vocês então, turma. E aí, turma? Nenhuma resposta? O professor foi pegar água aqui, esperando a resposta de vocês, e nenhuma resposta, aluno. Ah, escrevendo ainda, Iago. Maravilha. Maravilha, o professor está tranquilo. Fala, calma, professor. O professor está calmo, né? Segunda-feira nem tem como, né, se estressar, né? Tá começando ainda, nem tem energia, né, para ficar nervoso, né, Iago? Sistema de login por ID, Emanuele. Essa experiência tua aí, experiência boa ou ruim, Emanuele? Ah, experiência ruim, né? Já perdeu muitas contas aí do jogo por isso. Ah, eu também. Eu tenho essa dificuldade aí. SMS no Zap. Qual que é essa tua crítica aí, Suelen? Experiência ruim, experiência boa? Deixa eu ver da Emanuele. Sistema de login por ID atrapalha por conta de não conseguir recuperar se o seu aparelho estragou. E a Suelen, a experiência dela com o Zap. Muito ruim isso. O Iago, obrigado. Estava aguardando o Iago. Já tive uma experiência boa e ruim ao usar o Stream, né? Uma boa é que para comprar launcher funciona, mas para baixar mods de comunidade é chato, né? É difícil, complicado e às vezes meio confuso. É isso aí. Experiência ruim é o Adriano. Vamos lá. A boa é que teve uma experiência com aplicativos que são simples de usar ou que possuem um tutorial integrado de como utilizar um aplicativo, layout é de extrema importância para o usuário, né? A experiência ruim que teve é a experiência ruim com jogos que possuem um único meio de login. Perdeu várias contas dessa forma, né? Esse é o comentário do Adriano. Obrigado, Adriano. Rafael. Estragou, Rafael, teu comentário? O Rafael falou que ia elogiar ali, né, a relação da comunidade dos mods e da stream. Já estragaram o teu comentário, né? Eu gosto ele falou que gosta da loja da Epic Games, mas ele é péssimo na hora de fazer downloads, né? Uma experiência ruim, né? O Yacht também deixa bastante a desejar na hora dos downloads. Isso aí, Rafael, obrigado. Obrigado pelo comentário de vocês. A gente consegue ver, né, turma, com a experiência de vocês aí e outras experiências que às vezes a gente acaba nem lembrando, né? Que foi tão ruim que a gente acabou esquecendo, né? Tão ruim que foi. E algumas boas a gente tem que lembrar, né? Então, assim, se vocês tiverem uma bem boa aí, pode colocar aí de novo aí para o professor para a gente comentar. Então, existem experiências ruins, experiências boas, e todo esse cuidado, né, que um desenvolvedor, né, tem que se preocupar lá no começo, né, e por isso que a gente está estudando a UX, né. É importantíssimo você ter esse fundamento, né, para os próximos passos futuros aí que você for dar, para desenvolver alguma coisa, né? Ou algum tipo de serviço. Porque a gente tem que se preocupar mesmo com essa experiência do usuário, né? Essa experiência negativa que vocês tiveram, que são as mais frustrantes e é o que marca mais na vida da gente, né? É isso que não deve acontecer. Isso não deve acontecer e a gente tem que tomar cuidado para que
essa experiência não acabe surgindo futuramente, né? Um outro que não gostar, tudo bem, mas sempre for as mesmas pessoas, né? Sempre for o mesmo número de pessoas, as mesmas reclamações, né? É, não é legal isso, né? Que nem o Rafael aqui ia dar um elogio dos mods ali, e teve gente que gostou, mas ele já tinha gostado. Então, tem esse ponto de vista diferente também de pessoa para pessoa, né? A gente não vai conseguir agradar todos, né? Ninguém consegue agradar todo mundo 100%, né? Mas se você tem que agradar e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Porque o teu produto vai vender, né? Ele precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Não vai alcançar todos. Nem todos vão achar perfeito ou vão gostar. Mas a gente tem que tomar esse cuidado na hora que está desenvolvendo. E a UX trabalha esses fundamentos, né, essa importância aí dentro de nós. Tá ok? Alguma coisa a comentar aí? Tudo certo? Então, conceituando tudo um pouco, né, de tudo isso que a gente falou e mais acrescentando algumas outras informações, a experiência do usuário, UX, abrange várias áreas, né? E a gente vai falar algumas agora, incluindo usabilidade, design de interação e mais algumas outras que a gente vai falar, próximos passos aí, tá? Mas vamos falar e focar agora na usabilidade. Então, a usabilidade, ela foca em garantir que o produto e o sistema seja fácil, intuitivo, né, tranquilo de usar, tendo em vista as necessidades do usuário. Então, a gente foca aqui totalmente nas necessidades do nosso usuário. E a gente deixa o nosso sistema fácil, né, intuitivo, e de maneira tranquila para visual, ali, interface amigável ali para ser usado, tá? Então, marque aí, registre aí. Uma das experiências nas áreas, né, que vão abranger agora, vão abranger várias áreas, é usabilidade. Então, marque aí, registre aí, né, anote no seu caderno, porque a gente pode voltar a perguntar sobre usabilidade daqui a pouco ou na nossa prova daqui a alguns dias aí. Design de interação. Também vamos falar em design de interação, vamos aqui estudar um pouco sobre como funciona essa interação dentro, né, do UX. Então ela estuda o usuário, como que o usuário interage com a tecnologia, né, com o nosso aplicativo, com o nosso software, no caso de vocês aí, com jogos e outras coisas mais. Então ela estuda essa interação e inclui dentro desses aspectos, alguns aspectos aqui importantes. A navegação, né? Como que o usuário navega entre menus em uma página e outra, ou fases dos jogos. Também ela estuda como que funciona as ações desses usuários dentro dessa navegação e a resposta do sistema, né? É uma facilidade, é uma resposta rápida, eficiente, né? Como que funciona essa questão da resposta dentro do sistema, do aplicativo ali, do software, do serviço. Então, nós vimos aqui usabilidade, a importância dela, o que ela foca. Ela foca no produto ser fácil, intuitivo, fácil de usar ali dentro da necessidade do usuário. E o design de interação, ele estuda como o usuário interage com essa tecnologia. Dentro essa interação, existem alguns aspectos ali, como navegação, ações do usuário e resposta do sistema. Tá ok? Essas duas informações aqui, anotem, registrem aí, guardem essa informação e pergunto para vocês, tem alguma questão, alguma pergunta que querem fazer sobre essas duas áreas aqui? Né? Implementar algum comentário aqui, professor? Alguma pergunta? Não, Iago? Nenhuma pergunta. Vamos lá, são algumas áreas aqui ainda que a gente tem para estudar, várias áreas. Dentro ainda das áreas de UX, temos a pesquisa de usuário. Essa pesquisa de usuário, ela envolve, né, a necessidade, os desejos, os comportamentos dos nossos usuários, para que possamos levar eles, né, como que está funcionando a criação, a solução tecnológica, como que tem essa experiência com a criação de soluções tecnológicas, né? Então, cria-se soluções para esse tipo de usuário e a gente tem que tentar entender a necessidade, os desejos e comportamentos dos usuários
para que a gente possa atender essa criação, né? Então a gente faz essa pesquisa, compreendendo quais que são as necessidades, quais que são os desejos, quais que são os comportamentos que os usuários têm ou precisam ter ou gostariam de ter, e a gente cria soluções tecnológicas para esse tipo de usuário, né? Um público-alvo aqui, né? Então seria isso, pesquisa de usuário dentro das áreas de UX, uma das áreas, né? A gente já falou mais duas anteriores, agora com essa terceira. Vamos falar agora de acessibilidade. Então a acessibilidade, ela se concentra em garantir produto, né? Sistema e serviços digitais de forma acessíveis para as pessoas de diferentes habilidades. Então nós temos que tornar, a acessibilidade já fala sobre isso, né? Um acesso fácil aí para todas as pessoas, né? Sem restrição aí de tipo, de credo, de qualquer coisa, né? Então, para todas as pessoas, diferentes habilidades, vamos vender um produto. Então esse produto tem que garantir essa acessibilidade aí, né? Essas pessoas, incluindo ainda pessoas com deficiência, né? Várias pessoas aí, né? Qualquer tipo de deficiência, né? Qualquer área aí, tá? Visual, auditivo, a gente tem que pensar em tudo, né? Vai alcançar essas pessoas, qual que é o nosso tipo de acessibilidade aí para esse tipo de pessoas e como que nosso produto, nosso sistema ou serviço digital vai alcançar essas pessoas aí, tá ok? Então é uma área dentro da UX que se preocupa com a acessibilidade, ok? Então pesquisa de usuário, que envolve atender às necessidades e desejos de comportamento de pessoas. Então ela pesquisa esse tipo de comportamentos, esses tipos de necessidade e desejos e prepara, cria uma solução tecnológica para essas pessoas. E a acessibilidade, ela cuida para que várias pessoas tenham acesso, né? Incluindo pessoas com deficiência. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas duas áreas aqui? Sempre que tiver alguma coisa para acrescentar aí, turma, pode acrescentar, tá? Só levantar a mãozinha ou colocar no chat aí que o professor para a aula e deixa vocês falar. E as duas últimas áreas aqui, a gente vai comentar mais algumas outras questões dentro do UX, tá? Mas essas duas últimas áreas aqui e depois a gente continua aí nossos conceitos aí dentro de UX. Então, conteúdo e análise de desempenho. Vamos lá entender um pouco sobre conteúdo. Então, dentro do conteúdo, né, a maior preocupação aqui é concentrar em garantir que esse conteúdo, que esse produto nosso, né, o sistema, seja conciso e de fácil compreensão para o usuário, né? Então, a nossa preocupação aqui é se concentrar toda a nossa energia, toda a nossa força para que entregar um produto de fácil compreensão para o nosso usuário. Então, essa área do UX garante, né, estuda isso, se concentrar em garantir que o usuário tenha um produto, né, um sistema ali claro, conciso, de fácil compreensão para ele usar. Tá ok? Aí é bem fácil de entender. E agora nós temos a análise de desempenho. Então, a análise de desempenho, ela tem um foco em avaliar, né, como que está esse produto, né, como que está esse sistema. Então, análise de desempenho, a própria palavra já diz, vamos analisar o desempenho desse produto, incluindo aspectos de velocidade, eficiência e escalabilidade. Tá ok? Tranquilo? Tranquilo, meus queridos? Então, dentro ainda do conceito que nós estamos falando dessa aula, nós vimos ali, né, várias áreas ali, 6 áreas, né, se eu não me engano, e essas são apenas algumas que compõem a experiência do usuário. Então, a gente tem mais coisas ainda a aprofundar aqui na experiência do usuário, mas aqui é uma lista que pode variar dependendo da abordagem específica, né, que a gente vai utilizar, ou que você vai utilizar, ou que tua empresa vai utilizar. Depende de onde você estiver, o contexto de onde você estiver. O importante é a gente entender que existem esses componentes, essas áreas, existem outras áreas. E é importante lembrar que a UX é uma abordagem holística que só concentra em atender às necessidades do usuário. E também em criar soluções tecnológicas que atendam a forma de eficiência e satisfação do nosso
usuário. Então, o objetivo total da UX é atender, né, o usuário ali de uma maneira eficiente e satisfatória. Então, resumindo tudo que a gente falou, todas as áreas lá que a gente estava falando, né, que provavelmente vocês anotaram e registraram aí, não vão esquecer, né, não podem esquecer-se tão facilmente assim, principalmente agora. E seria isso, tá? Então, o professor tem um próximo assunto aqui, e esse assunto está lá no Classroom. Eu coloquei lá 3 vídeos para complementar a nossa aula, tá? Então, essa aula é da Alura, tá? Tem o link ali do Alura. Depois eu tenho que ver com vocês por que vocês não estão tendo acesso aí ao uso da plataforma lá, mas é um complemento da aula aqui do professor aqui que fala sobre UX e eu gostaria de trazer para vocês. Então, esse primeiro vídeo aí, antes da gente continuar depois do conteúdo, tem mais 2 vídeos. São vídeos curtos, né? 5 minutos. Então, esse vídeo eu vou pedir para vocês assistirem aí. Deixa eu comentar aqui primeiro, já peço para vocês assistirem. Então, vamos começar, né? De onde vem exatamente o termo UX, né? Foi surgido lá pelo Donald Norman, que ele é um professor de ciências cognitivas, né? E trabalhou com UX e tem uma consultoria sobre esse assunto, né? Donald Norman tem vários livros de UX. O exemplo dele, que é bem famoso, é o Design do Dia a Dia. Quem leu aí já esse livro, Design do Dia a Dia? Quem não leu, leia. O professor indica para vocês, procure, tem PDF na internet também disponível, Design do Dia a Dia. E você talvez já tenha visto esse livro, ele tem uma capa com um bule e uma alça virada ao contrário, né? Mesmo lugar de onde vai se pôr o café. Então, onde tem a alça, tem o bico do bule, do mesmo lado, né? Então, esse é o famoso livro aí do Donald Norman, tá ok? Então eu quero que agora, nesse momento, você entra lá no Classroom, tá? E assista esse vídeo, esse primeiro vídeo. Ok? Combinado? Então vocês viram um vídeo aí explicando como surgiu a UX, né? Já ajuda bastante o conteúdo do professor aqui a explicar a vocês, né? De uma maneira diferente, aí outra pessoa explicando, né, conteúdo que o professor também tem que explicar aqui para vocês, né? Esse rapaz aí, ele é da Alura, tá? Então esse curso é lá do Alura. Falou sobre o Donald Norman, né? Falou sobre os conceitos aqui sobre UX, né? Então, UX, né, User Experience, é pensar em quem usa o sistema, serviço ou produto. Não importa o objetivo da empresa, né? Seja financeiro ou seja empresa filantrópica, o foco da empresa sempre, né, ou de quem está produzindo algo, um produto ou um serviço, é sempre o usuário da ponta, né, o usuário final ali. Então, o termo UX foi desenvolvido lá por Donald Norman, vocês viram um vídeo aí de vocês. Esse cientista, ele atuou lá na Apple, na época de 90, e ele sentia que não existiria palavras, né, para ele descrever usabilidade e interface. Então, ele trabalhou e criou esse termo aí que a gente está estudando na aula de hoje, né? Experience, né? Experiência do usuário, né? User Experience, né? Ok? A gente já sabe da história, como que funciona, né? A gente já viu algumas coisas assim. Uma frase aqui importante, legal, né? Steve Jobs. Você deve começar com a experiência do usuário e depois ir para a tecnologia, né? Então essa frase é bem famosa e é assim que Steve Jobs fez sucesso. Ele pensa primeiro na experiência do usuário e foi assim que ele construiu aí o seu patrimônio, né, o seu legado aí. Então, UX, né, é uma área bem ampla, vai muito além só de tecnologia, de interface. Ela envolve várias pessoas dentro da nossa equipe, né, de uma equipe, envolve marketing, suporte, processos, né, e várias outras pessoas, fidelização e toda a percepção que o usuário tem da marca, né? Então aqui, falando de marca, nada melhor do que falar de alguém aí, né, como Steve Jobs, tá ok? E, voltando aqui então, nós temos a continuidade, nós temos lá o vídeo 2 para vocês assistirem então. É um pouquinho mais longo do que o primeiro, 8 minutos aí, e eu queria que vocês assistissem agora então. Só deixa eu ler aqui a parte aqui do slide primeiro, daí vocês começam a assistir. Então, um termo diferente, né, usado aí para representar o mesmo objetivo em interação homem-computador ou homem-dispositivo, UX, AI ou UI, né,
são as siglas aí usadas aí para distinguir aí, mas a mesma coisa, tá? Todos os termos referem-se à experiência do usuário, embora aplicados em momentos diferentes, além de terem sido criados por profissionais diferentes. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre essas siglas aí, tá? Então nesse vídeo aí, peço para vocês assistirem aí agora, tá ok? Bora lá então. Então tá, né? UX, aí, design, é o processo de aumentar, né, a satisfação e lealdade do cliente. Essa que é a intenção aqui desse processo, né? Como? Melhorando usabilidade, facilidade do uso e o prazer, proporcionando com interação entre consumidor e produto, né? Então esse aí é a propaganda, a alma do UX, tá? E dentro ali a gente viu, vocês viram os dois vídeos, né? Um falando sobre a origem, de como surgiu o UX, o outro sobre, né, o Dan Norman, que é um dos criadores aí, né, desse UX aí, desse termo aí utilizado, né? E aqui a gente tem um infográfico, né, turma? Então esse infográfico, turma, vocês vão encontrar na internet aí vários tipos de infográfico demonstrando como que é essa experiência de usuário, tá? Quando você pesquisar por Dan Saffer, você vai encontrar esse infográfico aqui, tá? Esse infográfico aqui é o mais conhecido aí, né? E mais importante aí no meu ponto de vista de que todos aí. Então a gente tem esse círculo maior aqui, né? Desculpa estar dizendo tudo torto aí, mas esse círculo maior aqui que significa a experiência do usuário, né? E dentro dele a gente tem vários outros, né, elipses aqui, né, outros círculos, falando de cada parte aqui da nossa arquitetura, da nossa estrutura de user experience, né? Então, temos a arquitetura de informação, né, aqui, ó. Então nós temos uma elipse dentro aqui do processo maior, esse vermelho aqui, e experiência do usuário. Aí nós temos conteúdos, né? Esse menor aqui, textos, vídeos, sons. Daí nós temos aqui design visual, né? Design visual. Interação com a máquina, o ser humano. Interação do design, né? Design de interação. Fator humano. Design de sons. Ó, nós temos a parte de som, né? O design industrial. E a parte da arquitetura. Então, todas essas etapas, todos esses processos dentro de experiência do usuário. Tá ok? Vamos caminhando aqui devagarzinho, vamos lá. Então, Dan Norman, né, criou esse termo, a gente já conhece essa história. Ele inventou, né, a prática de como desenvolver essa experiência do usuário. Esse infográfico que eu mostrei para vocês, e no vídeo também tinha explicações melhores sobre esse infográfico. Ajuda a entender, né, esse contexto de envolvimento aqui, de todo esse material, todo esse conteúdo aqui de conceito, de como funciona, né, User Experience Design, né, a experiência de usuário na parte do design. Então, dentro desse infográfico tinha algumas informações, agora eu estava pincelando com vocês ali com marca-texto. A área principal maior lá, que é aquele círculo vermelho que eu mostrei para vocês, a parte principal da UX né, a parte principal é a experiência do usuário, né? Tá? Aquela parte vermelha. Depois a gente tinha pesquisa, né? Research, entender o comportamento e a necessidade do usuário. Então, uma das áreas importantes é a gente entender o comportamento, né? E como funciona a necessidade do usuário para depois produzir algo para ele. O design de interface, né? Que é a sigla que a gente estava pesquisando lá, né? O UI, né? O UI parece que eu sou mineiro, né? Mas é mais ou menos essa maneira que se pronuncia. É criação de telas, cores e botões, né? Então, o design de interface, nós chamamos assim. O produto, né, pode ser digital, físico, como a gente falou, aplicativos, pode ser coisas físicas, né, como aqui um exemplo, ponto de ônibus, né, no dia a dia de chuva. Então, existem várias experiências, né, de produtos também, serviços, e nós falamos de maneira digital porque nosso produto é digital. Métricas de dados também, dentro desse infográfico aí, são o que a gente tem que tratar com a experiência do usuário, tomar decisões baseadas em evidências, não apenas em opinião. Então, a gente traz as decisões baseadas em evidências, né, não apenas em opinião. São as métricas aqui importantes, que foi tratado
no vídeo e dentro desse infográfico tem essas informações que precisam ser tratadas dessa maneira, né? E dentro do infográfico ainda a gente tem arquitetura da informação, vocês viram também no vídeo e o professor vai complementar aqui para vocês. Organizar o conteúdo de forma lógica para o usuário, né? E exemplo aqui, não colocar menu no rodapé se for importante. Um exemplo, o menu, né? Os menus dos jogos, os menus que a gente vai entrar em algum aplicativo, algum site, alguma coisa. Ah, não tem porquê, né? Não tem necessidade de ele estar no rodapé, né? É mais ou menos esse exemplo que eu quis trazer para vocês entenderem. Não tem porquê colocar no rodapé, que é importante que esteja num lugar da tela visual, né? Que o usuário entre e já encontre de maneira fácil ali, intuitiva, esse menu, que ele consiga navegar ali nas abas que ele precisa. Então não tem por que você colocar no rodapé, a não ser que tenha um propósito de colocar no rodapé, né? Então, é só um exemplo só. Envolver o wireframes, navegação e rótulo, né? Os labels, faz parte. Isso estava material do vídeo também, vocês conseguiram, quem prestou atenção, assistiu o vídeo, conseguiu entender essa questão da arquitetura da informação. E o design visual, né, vai além de deixar bonito, né, envolvente. Tem que ter acessibilidade boa, tem que ter tipografia, né, uma hierarquia de títulos e texto, organização. Tem que ter uma harmonia de cores, né, então o design se preocupa, né, na questão das cores. Então, depende de cada lugar, né, um exemplo aqui só de cor, né, cor de luto em várias outras culturas, né. Então aqui, para nós a cor de luto é o preto, né, é a cor preta, mas em outros lugares, eu não lembro que país agora, a cor do luto é branca, né? Então você tem que saber distinguir essas questões de cores para você poder usar um aplicativo em outro estado, em outro país, né? Em outras regiões. Então tomar cuidado na harmonização das cores, não só a harmonização das cores, qualquer outro elemento que mexe com cultura, né? Temos que tomar cuidado também. O impacto emocional é importante dentro do design visual. Então o visual influencia na percepção do usuário, né? Exemplo, escolher uma imagem de fundo no celular ou um computador não tem que ser aleatório, né? Tem que envolver estética e emoção. É só um exemplo aqui. Então você vai escolher lá, vou jogar qualquer imagem aqui, né? Vai ser um aplicativo, vou jogar uma imagem de celular aqui, ou jogar uma imagem do computador aqui no fundo aqui, e o usuário aqui se vire, né? Ele que goste ou não goste. Importante que o meu código está funcionando, né? Não é assim. O design visual se preocupa com essa emoção, com esse impacto aí da imagem, né? E tem que ter estética, tem que ter emoção nas cores, no fundo, na arte, né, no design total do seu aplicativo, da sua página, tá ok? Então é isso. O que mais? A gente tem um outro, interação, conteúdo e som. O próximo vídeo aqui também, que vai falar sobre a parte visual e o sentido que faz parte do contexto de avaliação, no contexto de experiência do usuário, né? Determinada por esses setores aqui, imagem, som, toques, movimento, entre os outros, né? Que isso é importante na hora que o usuário tem a experiência ali com o aplicativo, né? Ele tem que ter um feedback ali dos sons, ele tem que ter a parte do toque ali intuitiva, né? As imagens tem que ser também influenciando ele a alguma tomada de decisão, a alguma direção a ser tomada. Então tudo é calculado, tudo é direcionado para que o usuário tenha uma boa experiência de navegação ali, de uso nessa navegação. Então é importante a gente entender como que funciona a interação, né, de conteúdo dentro de um aplicativo, tá? Então dentro desse contexto, vou trazer mais esse vídeo para vocês aí, tá? Vou estar contando aqui para vocês aqui agora, a partir de agora 7 minutos, tá bem? Bora lá. Isso aí, turma. Então, quase finalizando aí, então, a nossa questão com esse conceito de hoje aí, de conhecer como que é UX, né? E vamos dar continuidade aqui, então. Então, em cima desse infográfico aqui que o professor desenhou para vocês aqui, fez um monte de rabisqueira, né? Vou até apagar aqui agora, né? Vou até apagar aqui agora. Então, a gente tem essa parte vermelha maior, como já expliquei para vocês, que é a experiência maior, e outros elipses, outros círculos dentro dessa interação a experiência do usuário, que é a mais importante, né? Então, dentro disso aqui, a gente vai tratar passo por passo, e depois eu tenho uma atividade com vocês, só que eu acho que essa atividade vai ficar para a próxima aula, tá, professora Nicole?
porque não vai dar tempo da gente terminar, faltando agora poucos minutos aí para a gente encerrar nossa aula. Então, dentro desse círculo maior ali, nós temos User Experience, né? UX Design, que é a parte maior, o círculo vermelho ali grande, que envolve todos os outros pequenos, né? Como eu já tinha explicado para vocês. Então, representa um amplo, né, de multidisciplinar que busca garantir que o produto ou serviço ofereça uma experiência positiva, útil, memorável ao usuário. Essa que é a questão maior, a importância maior aqui do nosso círculo de UX, né, que Donald Dan oferece para nós aqui, tá? Então, a parte 2 ali tem uma parte do conteúdo, que é o texto, vídeo e som. Vocês acabaram vendo também um pouco sobre isso, sobre esses 3 vídeos que o professor pediu para vocês assistirem. Dentro dos infográficos ali também tem essas informações. E a gente vai acabar comentando aqui novamente para reforçar para vocês. Então, tudo que o usuário consome dentro desse círculo lá, dessa parte, desse valor ali de conteúdo, temos textos, imagens, vídeos e sons, né? Então, esse conteúdo precisa ser relevante, acessível e organizado, né? Tudo isso juntando e apimentando ali, temperando de maneira clara, né, e equilibrada, tá ok? Então anote aí, ó, vai ser bem importante, a gente vai fazer uma atividade sobre isso, né? Então, são algumas áreas aí, então nós temos a área número 1, que é o círculo maior, experiência do usuário, a área número 2, que é o conteúdo, texto, vídeo e som. Daí nós temos ali uma outra área, que é a arquitetura, né, da informação. Dentro da arquitetura da informação, a gente trabalha organização, lógica e estrutura de conteúdo. Exemplos aqui, onde fica o menu, né? Então, quais são as categorias que existem dentro desse menu? Como que o usuário navega, né, dentro desse aplicativo, desse site, dentro desse menu? Então, a arquitetura de informação trabalha e organiza essas informações, né? Essas estruturas aqui de como o usuário vai ter esses acessos, né? Depois eu tenho um vídeo bem legal, próxima aula eu passo para vocês, que mostra um designer fazendo uma tela e ele mostrando como que ele pensa, né? Como que ele separa as telas, né? Ele não está pensando que o programador vai ter trabalho ou que outra equipe vai ter trabalho. Não, ele está preocupando-se como o usuário vai usar aquele material ali, se vai ser fácil, né? Como a gente fez a pergunta lá no começo da aula nossa, as experiências ruins que a gente tem com alguns aplicativos. É exatamente isso que o UX, né, ou o UI Design, ele se preocupa. Ele preocupa assim, o usuário vai ficar bom para o usuário, vai ficar fácil para ele. Não quer saber se o programador vai ter que fazer 200 mil linhas de código a mais, né? Vai ter que se virar. Não, ele não está preocupado com isso, está preocupado exatamente com a experiência do usuário. Item número 4, design visual. Ele vai ficar responsável pela aparência, né, pela estética, as cores, tipografia, o layout. E precisa ser bonito, só que também precisa ser funcional. Precisa juntar as duas coisas aqui dentro do design visual. Tem que respeitar a acessibilidade e o contexto cultural. Lembra que eu falei para vocês? Acessibilidade, todas as pessoas, o maior número de pessoas possíveis acessar. E o contexto cultural, porque depende de lugares, de região, a gente não pode usar uma linguagem, a gente não pode usar uma cor, né? O exemplo lá do luto, né? Em alguns lugares a cor preta é luto, em outros lugares é a branca. Saber respeitar o contexto de cores, contexto cultural, essas questões é importante o design visual saber. Explicação aqui ainda na área 5 lá, design de interação, o centro da imagem, né? Então, aqui, o design de interação é o coração da UX. Trata de maneira como o usuário interage com o sistema. Aqui são as experiências lá com os toques, com os cliques, com os botões. Então deve ser tudo fluido e de forma responsiva e positiva, né? Previsível. Tá ok? O professor está acelerando aqui para a gente dar tempo de encerrar aqui. Design de sons. Também preocupa com a parte dos sons, né? Os cliques, os barulhos, né? Dos sons, notificações, feedbacks sonoros, né? Que a gente já estudou sobre isso. Os feedbacks são importantes dentro dos aplicativos, dos jogos. Importante também o feedback rápido e acessível, né? Tá? De acessibilidade para todo mundo. Eu acho que não vai dar tempo, né, professora Nicole? Até 50 a nossa aula, né? Eu acho que a gente vai parar por aqui. Eu tenho o 7, o 8, o 9 e o 10 ainda. E daí nós temos atividades. Mais atividade vai ficar para a próxima aula. E
fator... A gente volta aqui então na próxima aula. Repete aqui o conceito, fortalece o conceito novamente com vocês e a gente faz as atividades aí na próxima aula, ok? Então por hoje é isso, né, turma? Preciso de mais alguma coisa de mim? Ok, Manuele? Então aquele abraço para vocês aí, boa aula para vocês aí, tchau. Fique com Deus, até o próximo encontro.